68. Os homens sedentos não falam de mulheres, mas sim de água. Poesia de acampamentos Ensune. Muito longe dos planetas da Liga, milhares de povoados não documentados salpicavam os planetas não aliados, lugares onde seres esquecidos viviam do que encontravam. Ninguém saberia de que tinha atacado algumas aldeias. Por tradição, um bom mercador de carne tilulaxa não colhia com frequência no mesmo planeta, pois preferia surpreender grupos despreparados, sem lhes conceder a chance de se defender. Um caçador de escravos engenhoso encontrava novas cepas de vida, recursos ainda não explorados. Olha só, tá parecendo a Dinamarca, e Suécia e Noruega durante o período de escravidão. Tukikder deixou seu transporte em órbita e enviou uma nave de carga com uma tripulação nova à superfície, junto com créditos suficientes para contratar alguns nativos ambiciosos. Rapaz, mas igualzinho mesmo. Depois, dirigiu-se sozinho ao espaço-porto da cidade de Arrakis para dar uma olhada antes de planejar um ataque contra alguma comunidade local. Tinha que ser precavido quando investigava novos objetivos, sobretudo neste mundo desolado situado nos limites do espaço. Os custos de chegar aqui, combustível, comida, naves e tripulação, eram muito altos, para não falar do tempo investido na viagem e o gasto de conservar os escravos em ataúdes de êxtase. Kidar duvidava que a incursão em Arrakis saísse em conta. Não era sem motivos que todos se esquivavam deste planeta. A cidade de Arrakis se prendia a uma crosta à feia pele do planeta. Há muito tempo, erigiram-se neste lugar abrigos e moradias pré-fabricados. A escassa população sobrevivia de emprestar serviços a comerciantes extraviados ou a naves de reconhecimento e de vender fornecimentos aflitivos da lei. Kidar suspeitava que alguém desesperado bastante para fugir até aqui devia ter problemas muito sérios. Quando se sentou no sujo bar do espaço-porto, seu pendente de ouro triangular brilhou a tênue luz. Sua trança escura pendurava no lado esquerdo de sua cabeça. Seu comprimento testemunhava anos de arrecadar fortuna que gastava com prodigalidade, mas sem extravagâncias. Inspecionou os ásperos nativos. Notou seu contraste com um grupo de forasteiros barulhentos refugiados em um canto. Homens que deviam reunir um montão de créditos, mas se sentiam decepcionados pelas poucas oportunidades que a Hax lhes proporcionava de gastar seu dinheiro. Kidar apoiou um braço sobre a arranhada barra metálica. O garçom era um homem magro, cuja pele era uma massa de rugas, como se houvesse perdido toda a umidade e a gordura corporal, deixando-o ressecado como uma uva passa. Sua cabeça calva, similar à ponta de um torpedo, estava coberta de manchas típicas de uma idade avançada. Kidar exibiu seu dinheiro metálico, créditos da Liga que eram de curso legal, inclusive nos planetas não aliados. Tive um grande dia hoje. Qual é a sua melhor bebida? O garçom lhe abriu um pequeno sorriso. Tem algo exótico em mente? Acha que a Arrakis poderia ocultar algo que aplacasse sua sede, hein? Kidar começou a perder a paciência. Tenho que pagar um extra pelo bate-papo ou posso tomar minha bebida? A mais cara. Qual é? O garçom riu. Água, senhor. Água é a bebida mais valiosa de Arrakis. O garçom disse um preço mais elevado do que Kidar esperava pagar pelo combustível da nave. Por água? Não acredito. Deu uma olhada ao seu redor para comprovar se o garçom estava brincando, mas teve a impressão de que outros clientes aceitavam suas palavras totalmente. Tinha imaginado que o líquido transparente dos copos era algo incolor, mas a verdade era que parecia água. Observou um extravagante mercador? Acho que é mercador local, cujas roupas coloridas e avultadas, assim como os grandes adornos, assinalavam como um homem rico.
Até tinha pedido cubos de gelo para a água. Ridículo, disse Kider. Sei muito bem quando me engano. O garçom sacudiu sua cabeça calva. É difícil encontrar água por aqui, senhor. Posso lhe vender álcool por preço melhor, porque os nativos de Arrax não querem nada que lhes desidrate mais. E um homem com muito álcool de graduação elevada no corpo pode cometer enganos. No deserto, se não estiver atento a tudo isso, custará sua vida. Ao final, Kidera aceitou uma substância fermentada chamada cerveja de especiaria, potente e picante, que deixava um forte sabor de canela ao escorregar pela garganta. Achou a bebida estimulante e pediu uma segunda. Enquanto seguia duvidando sobre a viabilidade de Arrax para seu negócio, Kidera ainda tinha vontade de celebrar algo. O êxito de sua incursão no Harmontep 4 meses antes lhe tinha retornado créditos suficientes para viver durante um ano. Depois do ataque, Kidder tinha contratado uma equipe nova, pois nunca gostava de manter empregados durante um grande período de tempo. Eles acabavam se sentindo confortáveis e se acomodavam. Como comerciante é filho da puta, né, cara? Meu Deus do céu. Um bom, um bom mercador de Tilulax sabia que essa não era a forma de levar um negócio. Kidder fiscalizava o trabalho, encarregava-se em pessoa dos detalhes e obtinha grandes benefícios que iam parar em seus bolsos. Bebeu a cerveja de novo e gostou mais que antes. Do que é feita? Como nenhum dos clientes parecia interessado em sua conversa, olhou para o garçom. A cerveja é feita aqui ou é importada? É feita em Arrax, senhor. Quando o garçom sorriu, suas rugas se renderam sobre si mesmas, como uma misteriosa escultura origami feita de couro. O povo do deserto nos traz. Nômade Zensuni. A atenção de Kider se despertou ao ouvir falar da seita budista-islâmica. Me disseram que alguns bandos habitam no deserto. Como posso localizá-los? O garçom deu uma risada. Ninguém quer encontrá-los. São gente suja e violenta. Matam os forasteiros. Kider não acreditou na resposta. Teve que formular sua pergunta 2 vezes, porque os efeitos da cerveja de especiaria o tinham apanhado de surpresa e arrastava as palavras. Mas os Ansuni. Pensei que eram pacifistas. O garçom riu. Pode ser que alguns sejam, mas estes não têm medo de derramar sangue em caso de necessidade, compreende? São numerosos? O garçom emitiu um bufo. Nunca vemos mais de uma ou 2 dúzias de uma vez. São tão endogâmicos que não estranharia se todos os bebês fossem mutantes. Kidar ficou boquiaberto e passou a trança para o lado. Seus planos começavam a desmoronar. Além dos gastos de ter trazido a equipe até Arrax, seus homens teriam que explorar o deserto só para desenterrar alguns poucos ratos. Kidar suspirou e tomou um grande gole de cerveja. Não valia a pena. O melhor seria atacar Harmontep de novo, embora ficasse mal ante outros caçadores de escravos. Poderia haver mais dos que acreditam, é claro, disse o garçom. Envoltos com essas roupagens do deserto, todos se parecem. Enquanto Kidar saboreava a bebida, um formigamento percorreu seu corpo. Não se tratava de euforia, mas sim de um de bem-estar. Então uma ideia clareou sua mente. Afinal, um homem de negócios sempre buscava novas oportunidades. Não se importando de onde procedesse a mercadoria. O que me diz dessa cerveja de especiaria? Agitou sobre o copo quase vazio com uma unha grossa. Onde o Zensune encontra os ingredientes? Não acredito que no deserto possa crescer nada. A especiaria é uma substância natural do deserto. Encontram-se jazidas nas dunas que ficam descobertas graças ao vento ou explosões de especiaria. Mas também há o reino dos vermes gigantes, e estalam tormentas que matam qualquer coisa. Se quer saber minha opinião,
Que os Ensuni se ocupem do assunto. Os nômades trazem carregamentos de especiaria à cidade de Arrax para comercializar. Kidar pensou em levar amostras de Melange aos planetas da Liga. Encontraria mercado na rica Salusa ou entre os nobres de Poritrim? Era relaxante, de uma forma que jamais havia experimentado. Se pudesse vendê-la, possivelmente compensaria uma parte dos gastos desta viagem. O garçom moveu a cabeça em direção à porta. Não recebo suficiente cerveja de especiaria para vendê-lo como intermediário, mas um bando de nômades chegou esta manhã. Ficarão dentro de suas tendas para suportar o calor do dia, mas os encontrará no mercado esta noite, no extremo leste do espaço porto. Venderão o que tiverem. É claro que eles tentarão enganá-lo. A mim ninguém engana, disse Kider, e mostrou seus dentes afiados em um cruel sorriso. Não obstante, percebeu que arrastava as palavras de uma maneira alarmante ao falar. Teria que deixar passar os efeitos da cerveja antes de se encontrar com o Zensune. Todos de tecido marrom e branco ofereciam retalhos de sombra. Os nômades estavam sentados longe do boliche do espaço porto. Estes Zensune tinham construído lojas e refúgios à base de lonas impermeabilizadas e pacotes de carregamento. Alguns tecidos pareciam feitos de um tipo diferente de polímero, uma espécie estranha de plástico que Kider nunca havia visto. O sol caía depois da barreira de montanhas, ao mesmo tempo que tingia o céu de tons de laranja e vermelho sangue. Quando a temperatura caiu, se elevou o vento que levantou a areia. Os todos se agitaram e sacudiram com estrépito, mas os nômades não fizeram conta, como se o ruído fosse música para seus ouvidos. Kider se aproximou sozinho, ainda um pouco enjoado, embora tivesse a cabeça muito limpa depois de ter tomado somente água durante o resto da tarde. A um preço exorbitante. Ao vê-lo, duas mulheres esperançosas entraram em suas lojas e pulverizaram objetos sobre uma mesa. Havia um homem perto delas, com um símbolo geométrico tatuado em seu rosto, os olhos escuros e desconfiados. Sem dizer uma palavra, Kidar deixou que as mulheres exibissem seus tecidos de cores, junto com rochas de formas estranhas, polidas por tormentas de areia e alguns irrisórios objetos oxidados de uma tecnologia já esquecida, que Kidar não poderia vender nem ao mais crédulo e excêntrico colecionador de antiguidades. Meneou a cabeça com um ar áspero a cada vez, até que o homem, uma das mulheres o tinha chamado de Naib Darta, disse que não tinha nada mais. Kidar foi direto ao ponto. Hoje provei cerveja de especiaria. O homem que me vendeu sugeriu que falasse contigo. Cerveja de especiaria, disse Darta. Feita de melange. Sim, pode-se conseguir. Quanto pode entregar e a que preço? O Naib estendeu as mãos e apenas sorriu. Tudo está aberto à negociação. O preço depende da quantidade que deseja. O bastante para um mês de uso pessoal? Por que não toda a adega de uma nave? Replicou Kider e viu o assombro no rosto dos nômades. Dart se recuperou rapidamente. Demoraremos um tempo para reuni-la. Um mês, possivelmente dois. Posso esperar, se chegarmos a um acordo. Vim com uma nave vazia. Tenho que levar algo. Lançou um olhar aos objetos e às rochas. E não quero carregar nada disso. Seria o bobo da liga. Apesar do interesse de Tilulaxa por produtos biológicos, Kider não estava amarrado com o negócio da escravidão. Em caso de necessidade, faria seu próprio caminho e não retornaria jamais ao sistema solar de Talin. Além disso, muitos Tilulaxa eram fanáticos religiosos e tinham se cansado de dogmas e política. Sempre haveria demanda de bebidas e drogas, e se pudesse introduzir algo novo e exótico, uma droga que os nobres mais ricos não tivessem provado ainda, poderia alcançar uma boa margem de lucros.
Mas antes me diga exatamente o que é a melange, continuou Kider. De onde sai? Darta fez um gesto a uma das mulheres, que se agachou sob o toldo. Levantou-se uma brisa cálida e o tecido de polímero estalou com mais força que antes. O sol estava se ocultando atrás do horizonte, o que obrigava a entrecerrar os olhos se olhasse naquela direção. Isto o impediu de captar matizes na expressão do homem do deserto. Depois de alguns momentos, a mulher trouxe duas pequenas taças fumegantes de um líquido espesso e negro que cheirava a canela picante. Serviu primeiro a Kider, e este baixou a vista, intrigado, mas cético. Café misturado com melange pura, explicou Darta. Vai gostar. Kider recordou o preço exorbitante da água que tinha adquirido no bar e decidiu que o nômade estava investindo na conversa. Tomou um gole, com cautela a princípio, porém não lhe ocorreu nenhum motivo para que quisesse envenená-lo. Saboreou o café quente na língua e experimentou uma sensação elétrica, um delicioso sabor que lhe recordava a cerveja de especiaria, que seu sistema ainda não havia eliminado. Tinha que ser precavido ou perderia seus instintos para os negócios. Colhemos melange no Tanzerhuft, o deserto onde vivem os vermes diabólicos. É um lugar muito perigoso. Perdemos muitos dos nossos, porém a especiaria é preciosa. Kidar tomou outro gole de café e teve que reprimir-se para não aceitar um trato de imediato. As possibilidades estavam aumentando. Enquanto os dois homens mudavam de posição, Kidar pôde ver bem o rosto enxuto de Darta. Os olhos do Naib não só eram escuros, eram de um azul profundo. Até os brancos estavam tintos de anil. Muito peculiar. Perguntou se seria um defeito provocado pela endogamia do Zensune. O homem do deserto introduziu a mão em um bolso e extraiu uma pequena caixa que, ao abri-la, revelou um pó marrom escamoso e comprido. Estendeu-a para Kider, que removeu o conteúdo com a ponta do dedo menor. Melange pura, muito potente. Nós a utilizamos em nossas comidas e bebidas. Kider levou a ponta do dedo à língua. A melange era forte e estimulante, mas também relaxava. Sentiu-se pleno de energia e sereno ao mesmo tempo. Sua mente parecia mais afiada, não turvada como quando tomava álcool ou drogas em excesso. Conteve-se para não parecer muito ansioso. Se consumir melange durante um longo período, estava dizendo Darta, ela ajuda a conservar sua saúde e manter-se jovem. Kider não fez comentários. Tinha escutado afirmações similares sobre diversas fontes da juventude eterna. Pelo que ele sabia, nenhuma delas se demonstrou eficaz. Fechou a tampa da caixinha e a guardou no bolso, embora não tivesse sido oferecida como presente. Levantou-se. Voltarei amanhã. Conversaremos mais. Tenho que refletir sobre este assunto. O Naib gruiu em concordância. Kidar caminhou para sua nave, que se encontrava dentro dos limites do espaço-porto. Os cálculos preliminares o aturdiam. Seus homens se sentiriam decepcionados por não haver levado a cabo nenhuma incursão, mas Kidar pagaria o mínimo que ditava o seu contrato. Precisava meditar sobre as possibilidades desta potente especiaria antes de negociar um preço com os nômades. Arrakis estava muito longe das rotas comerciais habituais. A ideia o entusiasmava, mas não estava seguro de poder exportar a substância exótica e conseguir lucros. Como era realista, duvidava de que a melange fosse algo mais que mera curiosidade.